Gente, então assim, né, nesse vídeo, nessa aula aqui, eu quero falar sobre o surgimento de dois países na Europa, né? A gente está saindo de Idade Média. Na Idade Média existiam feudos, não existiam países. O surgimento dos países, o surgimento dos estados, estado com letra maiúscula, eles acontecem ali na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Os países que surgirem primeiro vão inaugurar a Idade Moderna no seu país. O primeiro país que surge nessa Europa Ocidental é Portugal. Então, nessa aula eu quero falar sobre Portugal e Espanha, e na próxima eu quero falar sobre França e Inglaterra. Enfim, mas antes de a gente detalhar um pouco, né, essa história desses países e tal, vamos pensar o que tem em comum, o que tem de semelhante entre esses quatro, que aí fica mais fácil de entender o processo do porquê que esses países nasceram, do porquê, como que esses países surgiram na Idade Moderna. Olha lá. Basicamente, a gente tem burguesia se aliando com reis, lutando contra senhores feudais. Quando os senhores feudais são eliminados o principal elemento desse mundo medieval, e portanto o mundo medieval se esgota, acaba e entramos na Idade Moderna. Agora, como que isso aconteceu em cada país, não é? O que aconteceu com a burguesia e com os reis de cada um desses países? É exatamente essa união que faz surgir os estados modernos. É exatamente essa união que faz surgir Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Então, essa é a ideia central para todos esses países. Muito bem. Agora, vamos aqui pensar o caso de Portugal, né? Vamos pensar o caso português, do Condado Portucalense. A Península Ibérica, né, ela é composta por Portugal e Espanha. Então, os povos ibéricos são os povos que vivem em Portugal e na Espanha. Povos ibéricos, Península Ibérica. A Península Ibérica, nesse período de fim de Idade Média, ela estava tomada pelos muçulmanos. Lembra quem eram os muçulmanos? Lá desde a época das cruzadas, a religião de Maomé cresce, vai se expandindo para o lado da Ásia, para o norte da África, e ela pula aqui para a Europa pela Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, né? Então faz séculos que os árabes estão nessa região. E digamos que nesse finzinho de Idade Média ali existiu uma dinastia, né, que era a dinastia de Borgonha, que lutou durante 200 anos tentando expulsar os muçulmanos e expulsando os muçulmanos em direção ao sul da península, para que eles abandonassem a península e ficassem ali no norte da África. Muito bem. Essa luta entre ibéricos, tanto daquilo que a gente chama de Espanha hoje, quanto que a gente chama de Portugal hoje, esses ibéricos unidos, lutando contra os muçulmanos, contra os árabes muçulmanos, essa guerra é chamada de Guerra da Reconquista. Faz sentido o nome, né? Os ibéricos querem reconquistar a península, que eles consideram sua, afastando os muçulmanos de lá. E olha, isso é extremamente importante porque o fato de esses ibéricos desunidos, cada um pensando o seu reino, a partir de agora se unirem em nome do cristianismo, fez com que eles ganhassem uma força. Essa união em torno do cristianismo
para expulsar os muçulmanos da península, deu uma força. E os reis e a burguesia, então, passaram a projetar nessa população esse discurso nacionalista. Lembra que eu digo, o termo nação, ele é muito importante, sempre, porque ele dá uma força para os grupos lutarem pelo interesse comum, e aí vira a luta de A versus B, X versus Y. Nesse caso, cristãos da Península Ibérica versus os muçulmanos. Esse nacionalismo e essa vontade de união deu uma força muito grande para a expulsão dos muçulmanos. E eles foram expulsos, tanto das terras que hoje a gente chama de Espanha, quanto das terras que hoje a gente chama de Portugal. E é exatamente nesse contexto que surge, nesse contexto de união, é que surge, agora nós somos portugueses, agora nós somos espanhóis. A partir da união em torno da religiosidade, se fomentou, se estimulou o nacionalismo dessas pessoas, e aí elas se uniram, expulsaram os árabes muçulmanos e formaram seus países. No caso de Portugal, Portugal é o primeiro país da Europa a surgir, é o primeiro Estado nacional, é o primeiro a centralizar o poder na mão do rei, Dom João, da dinastia de Avis. O ano é 1383, finzinho da Idade Média. No fim da Idade Média, Portugal já era um Estado moderno. Um Estado moderno é aquele que tem um rei que apoia a sua burguesia, que centraliza e cria um tipo de moeda só, que facilita a vida da burguesia, que cria leis nacionais. Pois bem, eis a história de Portugal e a história da Espanha, ambos envolvidos com a Guerra da Reconquista contra os muçulmanos, para expulsar os muçulmanos, tendo dentro de seus países, de seus territórios, esse sentimento de união em torno do cristianismo, e é a partir daí que vai surgir Portugal de um lado e Espanha de outro, com o apoio do rei e com a burguesia assumindo as rédeas da economia, né? Vocês vão ver que eles vão se lançar para os mares. Os primeiros a se lançarem para os mares são exatamente os portugueses. Para se lançar para os mares precisa estar organizado. Para estar organizado, o rei precisa estar no poder. Bom, em 1383, portugueses conquistaram isso. Os espanhóis vão demorar um pouquinho mais, mas também pelo mesmo motivo relacionado à Guerra da Reconquista e à união dos reis espanhóis com a burguesia, esse apoio, né? No caso da Espanha, um forte apoio com o clero, com o papado. Isso vai dar uma força muito grande para a Espanha também. Tudo bem? Então, formação de monarquia nacional, nessa aula, Portugal e Espanha. Valeu!